Boa noite. Boa noite. Ok. Boa noite para todas as pessoas que estão aqui. Somos muito gratos, somos agradecidos pela presença de todos e todas. E estamos mais aqui, uma noite, reunidos para falar de Jesus, para a nossa doutrinária. Hoje teremos a presença da nossa querida irmã Isabela Matos, falando do tema pecado por pensamento, adultério. E eu particularmente gosto muito de ouvir certos temas que resvalam por algumas mazelas milenares da humanidade sob a perspectiva de uma mulher. Então, eu vou ficar ali quietinho, prestando atenção para ver a perspectiva de uma mulher sobre um tema que, desde que a humanidade se entende por gente, é uma pedra no sapato, e que durante muito tempo as pessoas eram tratadas de forma diferente, A sociedade sempre deixou claro que algumas pessoas podiam praticar adultério sem menor problema, enquanto outras tinham que seguir tudo bonitinho, como um bom cristão faz, Bem, mas eu sou muito falastrão, vamos orar, porque é mais importante pedir a direção de Deus e dos nossos irmãos. Então, agora, fechemos nossos olhos e vamos falar com nosso Pai. Bom e querido Deus, o Senhor, que é o puro amor e a causa de todas as coisas existirem no universo, nós temos o coração grato por todas as dádivas que o Senhor tem nos ofertado. Amado Deus, obrigado pela presença de todos que estão aqui hoje, todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Pedimos a Tua orientação, Senhor, para que nós falemos de Ti. E mesmo sendo instrumentos de transmissão da Sua mensagem, que sempre a gente esteja no pensamento que tudo é para Ti e por Ti. Que isso esteja nas nossas mentes 24 horas por dia, como diz: quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, que seja tudo feito para a glória de Deus. Senhor, envia-nos o Teu auxílio e a Tua inspiração. Inspira grandemente a nossa querida irmã Isabela, que é uma trabalhadora de grande contribuição e colaboração com a Tua causa. E que os seus mentores estejam aqui para, de uma certa forma, aliviar e abrandar nossos corações, para que a Tua semente possa germinar em nossas almas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bem, queridos irmãs e irmãs, eu convido a minha amiga, colega de trabalho e colega do trabalho na causa do Cristo, Isabela Matos, para assumir o púlpito e nos brindar com a sua perspectiva sobre esse tema milenar, importante, polêmico, e com certeza hoje sairemos daqui edificados. Venha, minha irmã, dá um beijo. Boa noite, minha gente. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Queria agradecer todos os trabalhadores dessa casa, em especial aqui na pessoa de seu Edson. Dizer que para mim é uma alegria enorme estar aqui, estar junto com vocês, aprendendo com vocês. Eu digo que quando a gente se prepara para fazer uma fala aqui na frente, quem mais ganha somos nós, porque a gente precisa se debruçar sobre aquele tema, precisa estudar um pouco mais, e acaba que a gente ganha muito nesse caminho de estudar um pouco esse tema. Então, como meu querido amigo André disse, é um tema, de fato, bem polêmico, né? Quem ouve, por exemplo, o tema da palestra de hoje é pecado por pensamento ou adultério. Pode pensar, meu Deus, o que é que vai ser dito aqui hoje? Na perspectiva de uma mulher, como diz André, né? Mas vocês vão ver que o que eu vou discutir aqui é algo muito atual e que a gente, de fato, precisa realmente se debruçar sobre esse tema. E aí, só para contextualizar um pouquinho, esse tema, na verdade, ele está em Mateus, no capítulo 5, versículo 26 e 27. E ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que se chama Bem-aventurados os puros de coração. Então, só para vocês se situarem onde está esse tema que nós vamos trabalhar hoje. Então, aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Isso é o que está dito lá. Todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério em seu coração. Ou seja, no momento que ele pensou, ele já está, de fato, cometendo um adultério em seu coração. Quem lê simplesmente essa passagem pode pensar de uma forma mais objetiva que se trata apenas dessa questão do adultério em si, ou seja, de se pensar em alguém e automaticamente você está cometendo adultério. Porém, gente, a gente precisa considerar que quando a gente ouve a passagem de Jesus, ele fala para muito além das questões objetivas que estão postas ali no texto. Então, é importante que a gente tenha o entendimento de como Jesus falava para as pessoas. E também contextualizar em que tempo, na verdade, Jesus estava. E como as pessoas iriam compreender a palavra dele naquele tempo. Com certeza, se talvez ele estivesse aqui entre nós, ele está, mas não presencialmente, ele não falaria dessa forma especificamente. Talvez ele utilizasse outra forma de falar sobre um tema tão complexo que é o pecado por pensamento. Ele utilizou o adultério como um exemplo, na verdade.
E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão do pecado por pensamento e o adultério são abordados, como eu falei, com uma profundidade que nos convida à reflexão sobre a natureza dos nossos atos e pensamentos. Então, o adultério, na verdade, foi uma forma que ele encontrou para falar de como os nossos pensamentos são importantes. Essa era a ideia dele. E aí eu trago essa ampliação do tema adultério. Então, todos nós que estamos aqui entendemos, quando a gente diz, fulano cometeu adultério, a gente tem um entendimento que é aquele fulano que era casado com alguém que, de repente, traiu aquela pessoa. Só que, nesse caso, a gente tem uma ampliação desse termo, né? Adultério, como mal, como pecado e, sobretudo, como mau pensamento, que é isso que nós precisamos discutir de fato. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Isso é algo muito profundo, gente. Porque quando a gente vê, muitas vezes, as pessoas falando tantas coisas bonitas, talvez o seu coração não esteja dessa forma. Ou seja, talvez a pessoa esteja falando, como se diz, da boca para fora. Né? Então, é necessário que a gente tenha a nossa pureza no coração, como a gente pode ver no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a pureza do pensamento. E aí o pecado por pensamento, esse sim a gente precisa se debruçar. É uma noção que nos leva a compreender a importância do controle da nossa mente. Ou seja, a gente precisa aprender a controlar a nossa mente para evitar os maus pensamentos. Quem me ouve falar dessa forma diz assim, isso é fácil? Não. Isso não é fácil. Controlar os nossos pensamentos é muito difícil. Porém, é uma caminhada que nós precisamos fazer. Então, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai ver aí possibilidades. Como a gente consegue controlar os nossos pensamentos? Esse controle da mente que está dito aí. Nossos pensamentos têm o poder e influência sobre nossas ações e o ambiente ao nosso redor. Como eu falei, ele é muito poderoso. O nosso pensamento tem um poder incrível. Eu acho que nós, seres humanos, ainda não temos a ideia de como o nosso pensamento ele é realmente poderoso. Cultivar pensamentos de amor, de bondade e pureza é essencial para a nossa evolução espiritual. Ou seja, é um passinho que a gente precisa dar a cada dia. Muitas vezes a gente acorda muito bem, com uma pureza de pensamento maravilhosa. De repente você sai, vai atravessar a rua, a pessoa quase lhe atropela. Hoje mesmo a gente vindo para cá, o motoqueiro encostou no carro. Quer dizer, quase eu perco minha pureza de pensamento. Faltou pouquíssimo. Meu esposo que está aqui, coitado, também. Ele disse que perdeu. Então, realmente é um exercício que a gente precisa fazer. E as provas são muitas. São muitas provas que nós passamos todos os dias. É fácil perder a pureza de pensamento, mas a gente precisa achar mecanismos para a gente conseguir controlar, de fato, a nossa mente. E aí, se vocês não acreditam em mim, acreditem em Emmanuel, porque ele disse aqui, ó, o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. Então, é um caminho. O pensamento é o começo da história. Só que, a partir daí, você vai evoluir para a palavra
E você também pode evoluir para a ação. Ou seja, um mau pensamento pode evoluir para uma palavra que machuca e pode evoluir para um ato que ofende. Então, daí, como eu disse, o pensamento é o começo. Às vezes não tem a palavra, viu, gente? Às vezes a palavra nem existe. Às vezes simplesmente a pessoa pensa e a pessoa age. Às vezes nem precisa falar. Muitas vezes a forma como a pessoa se comporta é mais agressiva do que a palavra em si. E por isso realmente a gente precisa tomar cuidado. E o começo realmente é o sentimento. Ou seja, você sente para poder pensar. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Ou seja, simplesmente pela pessoa pensar em algo negativo, existe consequência para esse pensamento? Então é uma pergunta interessante, né? Ou seja, se simplesmente eu penso e não acontece nada, será que isso tem efeito? De fato tem. Tem sim. E aí, gente, nós temos aí 3 possibilidades de lidar com esse mau pensamento. E aqui eu vou falar dessas 3 possibilidades. A primeira delas, não concebe o pensamento mau. Ou seja, o progresso dessa pessoa, desse ser, já foi realizado. Será mesmo que a gente tem alguém nesta sala que está nesse ponto 1? Difícil. Só aqueles espíritos realmente num grau de evolução muito grande, minha gente. Sabe? E aí a gente tem a segunda possibilidade. Aqui, ó. Vem o pensamento, mas o repele. Ou seja, é um progresso em fase. É um passo de cada vez. Um progresso em vias de se cumprir. É como eu disse, pensar em ser um pouquinho melhor do que a gente foi no dia anterior. E aí é esse exercício que eu convido a vocês para que a gente possa fazer juntos. E o terceiro é aquele que tem um mau pensamento e nele se compraz. E aí, nesse caso, o mal vem com toda a força. Então, isso é muito importante da gente pensar, porque a gente deu espaço para que esse mal possa tomar conta de onde nós estamos e do nosso coração. Deixa eu voltar aqui. Deus considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos. Ou seja, nós precisamos, de fato, ter este caminhar de melhorar realmente a cada dia. E a mente humana é um repositório de pensamentos. Como a gente pensa, né? Quanta coisa vocês estão pensando aqui enquanto eu estou falando? Eu tenho certeza que cada coisinha que eu falei aqui fez vocês pensarem várias coisas. E às vezes nem sou eu que estou fazendo vocês pensarem. Muitas vezes vocês estão pensando em outras questões pessoais de cada um aqui. Não é verdade? Porque, de fato, ela é um repositório de pensamentos. E de onde vem esse pensamento? A gente pode pensar, né? Como é que chega esse pensamento em mim? É a partir de quê que esse pensamento chega? E aí, a gente tem aqui essa frase que diz assim: os pensamentos são como as sementes que brotam do jardim da mente. E aí, de onde vêm essas sementes? Essas sementes, na verdade, é o sentimento. Eu, como tenho 2 filhos, uma já adulta, recente, e um pré-adolescente, eu queria, nesse momento, fazer uma indicação, gente. Não sei se vocês já assistiram esse filme. É um filme que dizem ser
infantil, mas que de infantil somente ele não tem nada. É um filme extremamente interessante. Inclusive, esse ano vai ser lançado 2, que se chama Divertidamente. Esses personagens aqui, cada um deles é um sentimento. Então, tem a alegria, a tristeza, o nojo, o medo. Ele é super interessante. E eles moram, esses sentimentos, na cabeça de uma menina. E vocês vão ver ao longo do filme, que eu não quero dar spoiler, que esses sentimentos, eles estão em outras cabeças. Claro que cada um tem os seus sentimentos. Entenderam? Então, é um filme que mostra que o sentimento é uma experiência emocional ou afetiva que surge como resposta a estímulos internos ou externos. Ou seja, o sentimento ele aparece a partir de um estímulo. E esse estímulo ele pode vir da gente mesmo, ou ele pode vir de alguém ou de algum ambiente que a pessoa esteja. Eu não sei se vocês já sentiram isso, de você entrar num ambiente, por exemplo, numa sala de aula ou num local de trabalho, e de repente vir em você um sentimento ruim, um sentimento negativo. E aí você parar e pensar, meu Deus, como é que veio esse sentimento? E como é que eu começo a pensar, ter maus pensamentos em cima disso? Né? Por isso, por ser uma resposta aos estímulos internos ou externos. E cada um é de um jeito. Ou seja, eu posso estar na mesma sala, onde um passa mal. Eu conheço pessoas que às vezes realmente passam mal. Passa mal, às vezes, de ir no banheiro vomitar, passa mal, às vezes, de sentir dor de cabeça, e outras coisas mais. E outro, às vezes, passa o dia inteiro ali e não se abala. Né? Por quê? Porque isso é muito de cada um, de verdade. Opa, eu acho que eu passei demais. Acho que ele colocou aqui, Gene. Aí, passa aí mais um. Aqui. De onde vêm os sentimentos? Bom, eu vou trazer aqui 3 possibilidades. De onde esse sentimento surge? Lógico que eu vou trazer uma questão científica, né? Por conta da minha formação. Então, do ponto de vista científico, os pensamentos têm origem no complexo funcionamento do cérebro humano. Essa é uma explicação. Porém, temos outras 2. Existe também o sentimento que vem de influências espirituais externas. Isso é muito importante para a gente considerar. Então, depende da natureza e intenção dos espíritos envolvidos, assim como do estado mental e espiritual do receptor. Nós somos como rádio. Nós conseguimos sintonizar o que a gente gosta de ouvir. E aí é interessante a gente perceber isso. Eu não sei se vocês já perceberam. Vocês muitas vezes sintonizam emissoras que fazem a gente muito bem. E às vezes fazem algumas emissoras aí que vão chegar em vocês que acabam com a vida de vocês. E dos semelhantes também, da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, enfim. Por quê? Porque a gente tende a atrair para perto aquela energia semelhante. Ou seja, aqueles irmãos que estão por ali, eles acabam sendo atraídos para aquela pessoa, a depender de como aquela pessoa esteja em pensamento. Por isso que eu disse que o pensamento é tão importante. E a terceira, ela é parte de uma consciência coletiva. Muita gente acha que ela é única e se basta. Não. A gente também precisa considerar onde nós estamos inseridos. Ou seja, parte de uma consciência coletiva. Então, pensamentos e energias circulam e interagem entre os seres humanos e o universo como um todo. Existe uma troca, inclusive com os animais.
como os animais podem nos fazer bem, como os animais podem fazer o nosso pensamento melhorar, a partir também desse sentimento de ter um animal perto de si. Lógico que a minha veia veterinária acaba falando aí forte, né? Então, por conta disso, eu sei, eu convivo com muitas pessoas e sei o quanto esses bichinhos fazem bem. E aí, eita, voltou. E aí, gente, essa é aquela coisa que a gente aprende desde criança, né? O sentimento e o pensamento. O sentimento no coração, o pensamento no cérebro. Não é tão simples e objetivo assim. Existe uma relação muito próxima entre esses dois, sentimento e pensamento, que é muito complexo. A felicidade, ela não é desse mundo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em algum momento. A felicidade não é deste mundo, mas é neste mundo de provas e expiações que iremos aprender a fazer as escolhas certas. Então, como eu disse a vocês, é um trabalho de formiguinha dia a dia. Todo dia a gente precisa acordar disposto a ser um pouquinho melhor do que a gente foi no dia anterior. Então, reconhecer nossas fraquezas e buscar constantemente a melhoria interior é parte integrante do caminho espiritual. O perdão e a misericórdia divina estão sempre disponíveis para aqueles que sinceramente buscam redenção e transformação. Repito, sinceramente. Ou seja, não é aqueles que querem, querem, mais ou menos. Não, é aqueles que realmente querem. É aqueles que realmente querem ser melhor a cada dia. Assim, o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a uma profunda reflexão sobre nossas atitudes, pensamentos e intenções. Ele nos lembra que a verdadeira pureza não reside apenas nas ações externas, mas principalmente na nossa alma, dentro de nós. E aí, gente, algumas dicas, né? Algumas pequenas dicas. Então, primeiro, limpemos o nosso coração das maldades do mundo. Existem pessoas ruins perto de nós? Sim. Mas por que nós precisamos chegar junto dessas pessoas, do ponto de vista energético? E acabar recebendo de brinde essas energias negativas dessa pessoa. Por quê? Por que a gente não pode fazer diferente? Então, queiramos praticar o bem, sejamos amor, perdoemos aqueles que nos fazem mal e amemos uns aos outros. E aí eu trago um livrinho pequenininho, que é o Vinha de Luz, que a gente, inclusive, está trabalhando, né? Acho que esse mês, né, Val? No Diálogos. Que ele é um livro que realmente ele é muito profundo. Na verdade, toda a série desses livrinhos, elas são muito, muito, muito importantes, se a gente pudesse ler. E ele traz aqui no capítulo 131, que se chama Consciência, ele diz assim: o divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Pensar bem ou mal é resultado de um treinamento que se transforma em hábito. Então, é o que eu falei, é um treinamento. É que nem aquela pessoa que gosta de ir para a academia. Cada dia que ela vai para a academia, ela fica, né, mais malhada, mais em forma. É a mesma coisa aqui. Então, se a gente consegue fazer esse trabalho diário,
esse exercício, esse treinamento, como diz Joana, e Joana entende disso, né, minha gente? O que Joana diz, Joana traz um trabalho, né, nessa área psicológica muito forte. Então, os textos de Joana, ela sempre acaba levando um pouco para esse lado. E aí ela diz isso, ó, pensar bem ou mal é o resultado de treinamento que se transforma em hábito. Ou seja, é a partir desse treinamento que a gente, de fato, consegue alcançar. Tem dias que a gente escorrega? Tem. Mas é um exercício que a gente precisa fazer. E aí, antes de eu agradecer, eu gostaria que meu querido Gene colocasse um vídeo rapidinho, que é também de Joana. Eu não poderia encerrar sem mostrar algo dela, porque esse tema passa muito pelo que ela diz, e é um vídeo bem rapidinho, que ela passa uma mensagem pela voz de Divaldo Franco. A força dinâmica geradora e mantenedora do universo é o divino pensamento. Através do pensamento, o ser humano expressa-se por intermédio de complexas engrenagens que se estruturam em linguagens variadas e ações realizadoras. Bem pensar é a elevada forma de viver. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mau ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar, não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Como ninguém saudável vive sem pensar, é ideal que se opte pela forma eficaz e positiva em favor das suas construções morais. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo-lhes os pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo, interrogou-os: por que pensais o mal em vossos corações? Ele sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e o envelhecem. Sendo seu o ministério do amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra, através da lídima fraternidade e da nobre compaixão. À medida que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e de bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Bom, gente, então eu gostaria de finalizar agradecendo muito a atenção de todos vocês e desejando a todos excelentes pensamentos. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, viu, seu Edson? Em seu nome, e eu agradeço a todos dessa casa, que hoje é minha também, né? Então, muito obrigada a todos. Nem sempre podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Eu acho que isso foi bem demonstrado aqui na palestra de hoje, da nossa querida irmã Isabela. Para mim foi um manancial, viu, Bela? Eu estava ali bebendo dessas palavras que com certeza foram inspiradas pelo bem, pelos espíritos que estão todos conectados no propósito do bem, para que o bem nesse planeta cresça
para que o reino de Deus dentro de nós se instale e para que um dia a gente chegue na tão desejada transição planetária. A gente sabe que não vai ser daqui a 100 anos, nem 200 anos. Vai ser mais ou menos 1000, 2000, mas a gente chega lá. Agradecemos a nossa querida irmã Isabela pelas palavras belas e edificantes. Vamos sortear um livro, né? Não é isso? Ok? Então agora vamos ficar todos com o espírito abrandado, entrando em conexão. Os nossos queridos irmãos passistas estarão dando passe. Enquanto isso, eu peço para a irmã Isabela orar. Vamos todos serenar o pensamento, tranquilizar aí a mente, fechar os olhos, para que a gente possa iniciar o nosso passe. Mestre Jesus, nosso guia, nosso mestre, gratidão por estarmos aqui reunidos nessa noite de hoje. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Gratidão pela nossa saúde. Gratidão pela nossa família, pelos nossos amigos, por todos aqueles que nos cercam. Gratidão pelo alimento que temos todos os dias. Querido Mestre, ajudai-nos sermos melhores a cada dia. Ajudai-nos a evoluir e conseguir ser um pouco melhor a cada dia. Ajudai a todos aqueles que precisam do seu amor, que precisam compreender a importância de ser cada dia melhor. Ajudai aqueles que têm fome. Ajudai aqueles que precisam de um auxílio espiritual. Ajudai, Senhor, sobretudo aos países que estão em guerra. Ajudai aos governantes, para que eles possam fazer um mundo melhor para todos. Gratidão a todos aqui que estiveram o seu dia muitas vezes atribulado, mas que tiraram um tempinho para ouvir sobre Jesus, para tentar caminhar pertinho dele. Ajudai aos mentores espirituais dessa casa. Ajudai, fortalecei ao mentor desta casa, José Pititinga, e toda a sua equipe que está sempre conosco em todos os nossos trabalhos. Fazei, Senhor, que nós consigamos estar sempre perto de Ti. Que nós consigamos, a cada tropeço, conseguir, Senhor, retomar e sermos seres humanos melhores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, Senhor, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.